Seja bem-vindo você que veio aqui acompanhar com o GT mais essa jornada esportiva, falar tudo sobre Fortaleza e América Mineiro nessa quartas de final de Copa Sul-Americana, valendo uma vaga para a semifinal. E Saulo, eu estou aqui com você presente para talvez escalar o melhor Fortaleza do ano para encarar esse América. A gente já está com Importante, né? É importante. Não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. Porque temos retorno de jogador importante, possível retorno. Podemos ter a manutenção de um jogador que vem em boa fase, de um contestado que vem em boa fase. Então, acho que a gente pode começar esse exercício começando pela escolha mais óbvia. E aí é o seguinte, só um recado pra galera do corte. Deixa o like, viu, abençoado? Deixa o like. Deixa o like aí, tá? Deixa o like e compartilha o corte nos seus grupos de WhatsApp. Felipe, eu acho que o começo não temos grandes dúvidas, né? É ele. JR no gol é o homem. Saulo, tu acredita que tem torcedor que fala que não confia no JR, cara? Aí, assim, é porque é a pessoa que não confia nem na própria sombra, né? Macho, eu entendo, assim, eu entendo o sentimento de querer questionar, né? O sentimento de querer observar aquele copo meio vazio para poder não se decepcionar depois. Mas eu acho que o JR, cara, é um jogador que dá esse voto de confiança, sabe? É um jogador que assim, talvez o fato dele ter jogado no rival por muito tempo possa ainda ser um empecilho, tá? Inclusive eu tenho um amigo, um colega, viu? Tô de olho, viu, Lucas? Que ele ainda fica de pé atrás com os jogadores que vieram do rival, né? Mas não tem nada a ver, cara. O cara é um profissional que veio pro clube, que veio. Só uma coisa, o Lucas que eu tô falando, não é o Lucas Meirelles, tá? Não é o Lucão, pelo amor de Deus, é outro Lucas. E são jogadores que vieram do rival, mas são profissionais, velho. São profissionais que vêm aqui no Fortaleza fazer o seu melhor e estão fazendo até o momento. E a gente agradece demais pelo profissional que vem se mostrando. Ó, João Ricardo é Vamos lá. sem dúvida o nosso goleiro principal. O nosso quarteto defensivo também, eu acho que não tem nenhuma surpresa, tá? Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco é o que temos de melhor. E aí eu te faço uma pergunta assim, bem boba, assim, nada. Eita. O Tobias, na condição de reserva do reserva, aparentemente. Tu acha que ele fica, né? Como ele fica, né? Porque ele não é nem o reserva do Brito, tá? Saulo, eu até tava conversando sobre isso hoje, cara, e o Tobias, assim, me parece que ele pode estar passando por um exemplo clássico de jogador que vem jogar em outro continente, né, nem outro país, tá? Que é aquele problema de adaptação. O clima é outro ritmo. A gente sabe que ele é um jogador português, passou muito tempo no futebol inglês, que tem um método de trabalho, um método de desenvolvimento diferente. Então, talvez, Saulo, a gente possa atribuir isso à adaptação. Tá? Assim, e é claro que a gente está falando aqui são opiniões, tá? Não estou falando nenhuma informação, não estou cravando aqui que o problema dele é isso. Mas geralmente é isso que acontece. É um problema que é recorrente de jogadores que mudam de continente. O Tobias, sem dúvida nenhuma, Saulo, o atleta que não é escolhido para ser titular e depois para o banco ele vê que ele não é a primeira opção, é claro que isso aí deve afetar, né? Isso aí deve afetar o emocional. Mas a gente acredita que o Fortaleza tem profissionais que ajudam o atleta nesse sentido. É uma prova de que ele não é um cara descartável, pelo contrário, é um jogador que ele tem um histórico positivo, ele veio para somar, a gente sabe disso. E eu espero, Saulo, sinceramente, que o Tobias não pense de uma forma diferente, tá? Até porque ele é um cara experiente, ele é um cara que já rodou por outros mercados e nesse patamar atual do Fortaleza, se a gente não pode contar com ele, a gente espera que ele possa ser compreensível, né? É isso. Perfeito. E aí, a grande dúvida agora é no meio-campo, né? Porque nós temos a ausência do Caio. Pode botar o Zé Everson aí, tá? Zé Everson é o Certeza, nosso né? titular, né? Absoluto aí. E fica a dúvida em relação ao substituto do Caio. Opções: A gente tem Pedro, Pedro, tem Sacha, Sacha, Zano Zano, e só, né? é.
A não ser que queira fazer um esquema mais diferenciado e recue o Pochettino, que eu acho um pouco provável no caso. Olha, eu gostei muito do Pedro na função do Zé no domingo, tá? Ele Domingo foi jogamos muito. com domingo jogamos com Caio, Pedro e Pochettino no meu campo. Será que já era o Pedro já ser Teste, né? colocado já era um teste para o Eu jogo de acho que o domingo? Voivoda estava testando aí quem poderia substituir o Caio, né? Então eu acho que. E outra coisa, o Sacha entrou muito mal, sabe? Ele tirou o Pedro ali no final do segundo tempo para colocar o Sacha, né? Para dar uma segurada. E o Sacha estava bem assim, aéreo. Não entrou bem o Sacha, não entrou com a pegada, né? Ele entrou meio, assim, meio apombaiado, né? É. Então, eu iria de Pedro, sabe? Eu até falei semana passada com a Thaís, assim, Thaís, eu prefiro o Sacha, né? Só que para a partida que o Pedro fez domingo, mudou um pouco a minha opinião. Né? É um cara de passe, né? É um cara que tem um passe curto, é um cara que tem é muito bem articulado com a bola no pé, né? Sabe fazer o movimento, sabe se sair do meio de uma pressão, né? Tipo, o passe que ele acha pro Guilherme é uma dessa. Ele deu uma escapada ali, conseguiu girar o corpo e deu uma enfiada muito boa pro Guilherme para fazer o segundo gol, né? Então, é um cara que sabe jogar com os pés. E aí até é uma frase do Rogério Ceni, né? Que ele dizia que não vale a pena você perder o meio campo com jogadores que só marcam, podendo ter a oportunidade de jogadores que têm a boa bola, o bom passe, né? Sabem jogar com o pé, sabem jogar com a bola e sabem construir, né? Então, se você tem mais jogadores para construir, você tem mais chance de chegar ao gol, né? Então, acho que o Pedro ele vem se firmando aí como esse terceiro homem, né? Porque ele faz um revezamento natural ali com o Zé, Caio, Pochettino. O Pedro sempre tem entrado, então eu vou no Pedro, tá? Saulo, você foi inclusive nos palpites que a gente estava até conversando, né? O Pedro é o cara que está sendo testado, é o cara que está até o momento entregando, né? Inclusive a gente tem que ressaltar esse detalhe também. E eu reforço todas as suas palavras também. Para mim, Zé Wellison e Pedro, enquanto a gente não tem o Caio, pode ser essa dupla ideal para um jogo que sabemos. Se ele se desenhar de uma forma diferente, se for necessário, temos peças para substituir, mas para começar essa partida, o mais prudente pode ser exatamente isso: Zé Wellison e Pedro Augusto aqui do lado. Para fechar esse meio campo, Saulo, talvez também não seja muito segredo, né? Talvez não seja uma novidade o jogador que eu já adianto, para mim é o Pochettino, né? Pochettino. E Me aí, parece assim, meio óbvio. existe uma possibilidade, né, do Caleb ir no banco. Né? Olha, O Voivoda falou disso na coletiva, que esperava contar com o Caleb. Né? Assim, não é informação, tá? É o que o Voivoda que disse. O Voivoda disse, né, que poderia contar com o Caleb no jogo da volta, das quartas de final, tanto com o Caleb quanto com o Machuca. O Machuca que já foi no banco, né, do último jogo, não foi utilizado. Então eu não duvidaria aí que o Voivoda já tem a opção do Caleb no banco. Se o Caleb não for no banco amanhã, certamente o Caleb vai no banco pós data FIFA. Né? já Então, descansa logo. ter, teremos pelo menos 2 jogos aí no máximo com a ausência do Caleb, né? Se ele não for para o jogo de amanhã e nem viajar para o Rio de Janeiro, certamente ele volta contra o Corinthians na volta da data FIFA. E aí, esquerda, direita e centroavante. Escolheu da esquerda, que eu escolhi da direita. Saulo, o Machuca já virou banco na última partida, né? Ele voltou a estar à disposição e tudo mais. Porém, meu amigo, o Amado ele tá numa fase que merece ser merece o crédito, sabe? Como o nosso querido Machuca tá ainda retornando, né? Ele ainda pode pegar essa vaga e tudo mais. Acho que naturalmente ele é o titular do Fortaleza, com o tempo isso vai acontecer. Já está acontecendo, inclusive, antes da lesão. Mas essa boa fase do Guilherme eu não queria dispensar, sabe? Se ele tá em bom momento, vamos aproveitar enquanto ele pode. Temos uma vantagem num jogo de ida onde ele foi o nome da partida. E por mim, Saulo, vou ser sincero, eu boto o Amado ali do lado esquerdo. Eu concordo. Felipe, tu sabe o que é que eu não concordo, cara? O que, meu amigo? 2 horas de live. Tu sabe quantos superchats nós tivemos? É o mesmo número de nacional que o Ceará tem. Falta um pro primeiro, viu?
Ó, Não. sem onda, sem onda. Essa live aqui foi muito boa, tá? Pra caralho, bicho. 2 Conteúdo não horas já faltou. de cara sem parar. Muita coisa massa foi falada aqui. E não tem um superchat, meu amigo, nem para contar a história. Pelo amor de Deus. Né? Eu tô até um pouco envergonhado, né, por Além isso. dos problemas técnicos, Saulo, eu tô com problemas emocionais agora. Felipe, além de não ser fácil, ainda é difícil, né? Pior. Pior. Além da queda do coice, Saulo Alves. Poderia ter um superchatzinho, né? Felipe, pingar uma coisinha para nós. Pelo amor de Deus, agora que eu me toquei que não teve nenhum para fazer favor. Mas enfim, Chega, eu fiquei mufino. seguindo aqui, né, Felipe? Então, eu concordo com você, o Amado merece, até porque o Machuca vem em recuperação de ritmo, né? Então, é um ótimo nome para a pessoa. Você tem Machuca no banco, que incrível. Então, ótimo ter o Machuca para o segundo tempo. Eu também iria com o Amado, merece, vem jogando bem. Fez um jogo da ida surreal, né? Participou lá de 2 gols. E o Amado fica com a sua vaguinha aí. Na direita é o Marinho, né? Super Mario. Uhum. Na verdade é Little Mario, né? Porque Marinho é pequeno Mario, né? Pequeno Mario fica na direita, né? Vem jogando bem pra caramba, cara, né? Vem sendo importante. E é incrível, né, cara? Até tem uma estatística, Felipe. Marinho, 5 jogos com a camisa 15. 0 gols, 0 assistência. Marinho com a camisa 12. Gol contra o Libertad. Pênalti sofrido contra o Inter. Ótimo jogo contra o Santos. Gol contra o Curitiba, de falta. Não. Meu amigo, Já o pensasse? nosso, o nosso M12, então, né? Que o M12 é o Marcelo, né? O Marcelo do Fluminense. Mas a gente tem o nosso M12 também por aqui, tá? Então tem que respeitar o Marinho, que vem numa fase excelente, tá? Inclusive, Saulo, calando a boca de muitos que desacreditaram, né, em um certo momento. Eu fico muito feliz por ver o Marinho se desenvolvendo dessa forma. É um jogador que tem a gente sabe do potencial dele, a gente sabe do que ele pode entregar. Então, concordo também com você. É claro, a gente ainda tem até a opção do Pikachu, cara. Pikachu! Aí, ó. Tanto falar Machuca, falando Pikachu. Tem a opção do Você tem, Pikachu ainda, mano. você tem Machuca pela esquerda, Pikachu pela direita. Uhum. Pode ser que tenha Caleb, é a interrogação aí. E você tem, por exemplo, o meu 9 é o gato, Olha Luceiro. aí. Você tem Galhardo e Romero como opções. Né? Então você tem um bom pelo lado esquerdo, um bom pelo lado direito, um bom centralizado. Então é um ótimo banco, né, Felipe, que a gente tem, né? E aí você tem Pedro Rocha quebrado, Hércules quebrado, né? O Caleb também tá lesionado. Então, mesmo com todos esses desfalques aí, por questão médica, né? Ainda temos um banco muito forte. Então, para mim, o 9 aí é o gato Luceiro. Não sei se você concorda. Não, tem nem questionamento. Para mim é o nosso Luciano, ainda mais depois da partida que ele fez, véio. Então não tem nem o que a gente discutir. Para mim o Lucero é titular desse Fortaleza amanhã contra o América. E Saulo, me permita, tá? Que timaço, velho. Que esse time do Fortaleza é muito bom, cara. É muito Graças a bom Deus, esse. né, cara? E, pô, 5 anos de Série A, a gente pode olhar assim para escalação, cara. Você tem um Marinho, você tem um Machuca no banco, você tem um Galhardo no banco, se precisar colocar. Você tem o Iago Pikachu que nas últimas temporadas pelo Fortaleza só elogios. Passou por um momento de queda, mas a gente sabe do que ele pode entregar também. Ainda tem um Caleb que tá retornando, o Caio Alexandre que nem tá aí no meio. É um sentimento muito bom, cara. De muita segurança, inclusive. Olhar para esse elenco do Fortaleza e a gente observar peças que são importantíssimas e que podem sim agregar em um jogo tão importante como esse de Sul-Americana. Então, acho que temos a escalação para amanhã, Salves. Acho que a gente pode mandar o print do nosso querido Voivoda. Pode mandar o print, tá? Felipe, eu vou dar aqui Galera do corte aí, obrigado por acompanhar o vídeo. E se inscreve no Guarda Tradição, compartilha o nosso conteúdo, tá?